Bom dia! Estamos aí de novo. O Aprendiz Educa sempre antenado. Então, hoje resolvi falar sobre boas práticas práticas psicomotoras e educacionais. Então, vou tentar focar aqui em relação ao nosso currículo educacional, conhecido BNCC, que é Base Comum, Nacional Comum Curricular, claro. Então, e aí, especificamente na educação infantil, vou abordar a primeira infância, que é a base do desenvolvimento dos nossos pequenos aprendizes, não é mesmo? Então, é o alicerce, que eu falo que é uma aprendizagem significativa da infância para a vida, exatamente. E aí eu vou tentar explicar o porquê dessa grande importância, né? A necessidade de construir esse alicerce. E no currículo educacional do ensino básico aqui no Brasil, desmembra em 5 campos de expressão. Então, seria o primeiro campo, né? o eu, o outro e o nós. Aí o segundo tem o corpo em gesto e movimento. Terceiro é representado por traços, cores, sons, formas. E tem um quarto campo, que é a questão mais focada na parte da oralidade escrita. E o quinto campo se refere ao espaço, tempo, quantidade, relações, transformações. Então, vou colocar aqui, digitar, fixar, né? O termo. Como é que eu esqueci? Eu fiz um post aí, botei no story. Boas práticas psicomotoras. Peraí. Boas práticas psicomotoras em relação ao... Comecei, amor. Em relação ao... Pega lá, filho. Em relação ao nosso currículo educacional. Bota aqui, BNCC. Quem é da área de educação vai identificar logo a importância desse documento. E quem não é da área de educação, por isso eu coloquei aqui currículo educacional. Combinado? Então, acho que tá tudo certinho. Boas práticas psicomotoras em relação ao nosso currículo educacional, BNCC. Vou especificar educação infantil, porque aí é um público mais direcionado, não é mesmo? Ao nosso currículo educacional na educação infantil. Porque é bem diferente, né? E acaba... Porque eu vou falar sobre os campos de experiência. Nos campos de experiência, tá. Pela BNCC, bom. Acho que tá bom. Deixa eu ver. Boas práticas psicomotoras em relação ao nosso currículo nacional da educação infantil pelo BNCC. Acho que tá bom. Tá claro. Mas eu tenho uma palavra-chave que é importante. Deixa eu ver se dá pra fazer mais um aqui. 5 conhecer. Desmembrando. São as headlines. Desmembrando os 5 campos de experiência. Acho que agora vai.
Desmembrando os 5 campos de experiência. Será que fixou? Fixar. Tô ficando esperta nisso. Fixar. Fixei 2 vezes. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos continuar. Ao vivo. Vamos desmembrar. Então, eu vou colocar aqui mais direcionado. E a questão, o que acontece? Que o BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ele acaba desmembrando a importância do desenvolvimento da educação infantil em 3 fases, né? Porque as crianças, porque campos de experiência, porque até falei sobre um vídeo sobre a importância do brincar, é coisa séria, né? Porque as crianças se desenvolvem brincando através das suas interações, através das suas brincadeiras, né, em relação com o outro e com o meio onde ela se encontra. Então, é por isso que nesse período da educação básica não é de fato desmembrado em áreas de conhecimento. Então eu pergunto, e a linguagem não está presente? Claro, sempre, mas de forma implícita, ou seja, inserido nessas brincadeiras, claro. E aí qual o papel do psicomotor? É ter uma observação do ser exatamente em desenvolvimento. Então, como é que seria essa observação? Observar a criança nas suas ações, para entender a sua maneira de ver o mundo, nessa relação dela social, consigo mesmo. Então, eu vou começar a relacionar com a psicomotricidade para entender melhor como é que é isso na prática, né? Essa observação. Então, é muito importante, sim, que esse documento, ele separa a infância, essa primeira infância, em 3 fases. Então, começa a nomear assim, desmembrar. Crianças de 0 a 1 ano e 6 meses. Aí pergunto, eu na minha reflexão, né? Por que 1 ano e 6 meses, né? E aí, segunda fase, crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Por que esse corte, né? De 1 ano e meio de uma fase para o outro? E a terceira fase, crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Eu prefiro simplificar do que ficar decorando as idades. Sempre é bom ter um marco específico, cronológico, ok? Mas para não estar sempre falando aqui das idades, eu vou considerar a primeira fase, a fase do berçário, né? E aí acho que fica mais fácil de entender por que até 1 ano e 6 meses. Interessante que tem psicólogos que entendem que a primeira infância, somente os profissionais da área de psicomotricidade, entendem que a primeira infância começa a partir de 2 anos. Interessante. Escreve aqui nos comentários o que você acha, qual a maneira do seu entendimento. A infância começa a partir do 0, né, de idade, lá desde o seu nascimento, ou a partir de 2 anos? Uma boa reflexão, né? Então, tem alguns psicomotores que dizem que a faixa etária da criança de 0 a 2 anos é a fase da lactância. Por quê? Porque é o período do leite materno. Então, tem até o Ministério da Saúde estimula, falando a importância do leite materno, né, do bebê se alimentar pelo leite até os 2 anos. Então, eu acredito que é meio por essa linha de raciocínio. E aí considera que a primeira infância vai justamente de 2 a 6 anos e a segunda infância de 7 a 12 anos. E por que até 12? Né? Que segundo o ECA,
que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera que a criança é até 12 anos. Bom, mas aqui no Aprendiz Educa acaba focando a criança até o 5º ano, porque é importante demarcar em tempo, espaço, para ficar claro, né, os objetivos. Então, assim, a educação básica, ela tem por fases, né, por segmentos. Então, tem a educação infantil, tem o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e o ensino médio. E aí, acabo aqui focando até o ensino fundamental 1, que vai ao 5º ano. E aqui, na live de hoje, como eu vou falar sobre as fases, né, os campos de experiência da criança, então, assim, é interessante que pelo documento fala essa primeira infância desde 0 até 5 anos e 11 meses. E aí eu vou delimitar assim, berçário, ok? Até 1 ano e 6 meses. Aí por que até 1 ano e 6 meses e não 2? Porque eu vou adaptar a psicomotricidade às boas práticas, né, no documento. Então, se o documento delimita até 1 ano e 6 meses, ok. Então, eu vou considerar a primeira fase como sendo berçário. E é interessante, pode estar, sim, relacionado ao período de desfraude, né? Porque entende-se que a partir do momento que a criança já anda, a partir do momento que a criança já se encontra incomodada com a fralda, né? Ela começa, a partir do momento que ela começa a verbalizar esse incômodo, que bate exatamente mais ou menos por essa faixa etária, 1 ano e 6 meses, até porque, assim, é variável. Né? Eu, por exemplo, aqui em casa, a minha mais velha, ela é sempre muito preguiçosa, né, até hoje, então é o metabolismo dela, isso já foi verificado com um especialista, né, foi naquela balança biopedância maravilhosa, então para o organismo dela, o biotipo dela funcionar, ela precisa tomar alguns chás, assim, para acelerar, então ela já vai ficar fazendo exercício que não vai ser eficaz, ela precisa associar chá preto ou café antes das práticas esportivas. Então, assim, é o biotipo dela. E aí, nesse período de fraude dela, eu precisei falar para ela, está na hora de tirar a fralda, né? Você já consegue, né, verbalizar, consegue, você se sente incomodada, mas claro que é muito mais prático. Quem quer ter trabalho, né? Então, isso faz parte do processo de desenvolvimento da criança, do desconforto, né? Da aceitação, entender que ela está numa nova fase. Então, é mostrar, sim, o crescimento, o progresso, deixar isso bem claro para o aprendiz, perceber que não é mais um bebê. Então, sai da fase do bebê para a criança, ok? Então, eu acredito que a primeira fase, essa transição da primeira fase para a segunda, é muito mais importante. Claro, todas as fases têm a sua importância, mas eu acredito que é o despertar para o mundo, né? É o começa a desenvolver aumentar a plasticidade cognitiva. Então, entender que ela tem que resolver aquela situação, o problema dela, entendeu? E o responsável está ali para ajudá-la. Então, a primeira fase, então, eu nomeio como berçário, ok? A segunda fase, eu posso colocar como a fase do maternal. Existe maternal 1, maternal 2. Mas é interessante que é uma fase que a criança aumenta a sua interação social, as suas relações, porque é uma fase que está entrando na educação básica de fato, né? Ela já entra, vai para a escola, a sua relação social tem novos amigos, então é interessante. Ela vai ter que mudar o seu comportamento, adaptar, e aprender, porque não vai estar mais nessa relação dela com adultos, né? Que em casa até então tem famílias que, por exemplo, é o primeiro filho, né? O primogênito.
E aí não tem primos da mesma faixa etária. Então a relação, em grande parte, é sempre com o adulto. E o adulto acaba cedendo. Então, assim, é muito comum de perceber aquela criança, não que seja mimada, mas que consegue tudo que deseja, porque o adulto acaba cedendo às suas vontades, principalmente avós, né? E uma vez eu lembro da minha primeira filha, e aí eu fui me desabafar com a minha coordenadora, porque ela tinha a questão da a preguiça, né? Até de falar, de fazer a articulação. E ela estava na fono, e aí eu falei assim, não, você faz todo o trabalho, desenvolver a fala dela, melhorar, levar a fono. E a avó fica mimando, falando voz infantilizada. E o que a gente orienta? Não falar, né? Falar com a criança de forma infantilizada, porque a partir do momento que a criança, primeiro ela aprende por modelo, e aí ela vai aprender como, não é? E aí a minha coordenadora falou assim, a avó pode tudo. Aí, enfim, né, eu fiquei desconcertada, mas depois com o tempo eu fui entendendo por que a avó pode tudo, né, mas enfim, então cabe assim a gente delimitar, polir, orientar, né? Enfim, deixar isso claro sempre para a criança. Então ela vai começando a fazer suas reflexões, né? E, e avançando na sua aprendizagem. Então, e a terceira fase eu posso considerar que é uma fase pré-escolar. Então, esse pré tem a ver também com a pré-escrita, que é uma das bases da psicomotricidade. Então, é uma fase importante, que é um preparatório para o ensino fundamental. Então, tem uma série de estímulos específicos, né? Assim, dizendo para cada fase, ok? Então, na escola, a gente entende que o papel do professor, né, é saber estimular. Mas eu digo que não só na escola, em casa também. Então, como é que eu falo? O canal é Aprendiz Educa, a questão assim, quem é meu público, né? Então, vou falar que meu público é a criança, ok? E, claro, a criança ela não pode estar sozinha, sempre deve estar bem acompanhada. Bem, então, esse bem acompanhado sempre é com seu responsável, seja ele pai, seja ele professor, seja ele cuidador, seja ele médico, seja ele especialista, né? Que seja, sei lá, psicólogo, psicopedagogo, fono, enfim, a criança ela é obrigada a estar sempre acompanhada como responsável, ok? Então, e todo responsável tem a o nome já diz, responsável, né? Então, todos eles têm que saber, de alguma forma, estimular, orientar, educar a criança, a sua criança. Então, no intuito de facilitar e ajudar a criança no seu desenvolvimento e aprendizagem, ok? Então, assim, o papel da psicomotricidade é justamente fazer com que a criança explore melhor as suas habilidades, porque na verdade ela não sabe que tem habilidade, né? Então, o responsável vai observar a sua criança e orientá-la, né, no seu desenvolvimento. Então, e é interessante entender como estimular essas habilidades e sempre de acordo com o currículo da educação, que assim o responsável vai ter noção, o meu aprendiz, ele já está na idade de fazer isso, 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 então eu posso estimulá-lo. Então, nem tão pouco, nem tão muito, mas é encontrar o equilíbrio, né? Então é interessante. E assim, qual vai ser esse equilíbrio? Eu vou dizer aqui? Não, é o próprio responsável. Por quê? Porque cada criança tem um ritmo diferente, experiências de vida diferentes. Então,
a sua perspectiva de ver o mundo vai ser de acordo com a sua vivência, do que ele tem disponível para si. Então, como a gente tem diferentes níveis sociais, diferentes ambientes também, então são vários fatores que influenciam no desenvolvimento da criança. E claro que o seu responsável, ele vai saber guiar e discernir o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Então, é mesmo ser um grande responsável, não é mesmo? E sempre em prol, né, do melhor para o nosso pequeno aprendiz. Então, e assim, a psicomotricidade observa muito a criança em desenvolvimento corporal. Então, e como é que seria isso? Por exemplo, no primeiro campo de experiência, que é o eu, o outro e o nós. E assim, o objetivo desse campo é exatamente construir a autonomia na criança, valorizando a sua identidade, né? Quem sou eu? É estimular o seu autocuidado. Então, é o perceber quem sou eu, né? As minhas partes, o que me envolve. Então, e também, mais para frente, respeitar o próximo, né? Durante a sua interação social. Então, quando eu falo na primeira fase, é importante a criança começar a perceber as suas ações, as suas sensações, os seus limites, né? De acordo com o seu corpo. E como é que seria isso? Então, primeira fase, fase da lactância. Então, um bebê. Essa questão do afeto, essa relação mais próxima geralmente com a mãe, que é o primeiro contato, né? Que é quem tem leite materno. Então, mas isso também pode variar de acordo com a realidade da criança. A gente vê tantos casos aí de abandono, enfim, por dificuldade mesmo de cuidar e acaba passando a responsabilidade para a avó, enfim, para um outro cuidador. É interessante analisar todos esses fatores, ok? Então, mas assim, a questão da massagem, é uma técnica muito interessante, por exemplo, a Chantala, que eu adoro focar nisso. Foi uma experiência incrível que eu tive com a minha primeira filha. Então, achei muito importante. Ah, bienvenue, Amanda! Coração para você! Então, assim, essa primeira fase é importante, porque a criança, ela, no caso, o bebê, ele vai sentir protegido, acolhido, tem a questão da temperatura, o contato. Então, assim, e sempre tentar, sempre falando, porque o bebê, ele vai perceber a tranquilidade através da entonação da fala. Então, aquela fala de acalento, associando aquele bem-estar desse contato, né? Então, eu prezo muito pela massagem, para perceber, cantar as musiquinhas, e sempre indo ao extremo. Começa pelo corpo, mas vai no extremo, pegando nos dedinhos, porque o bebê ele não tem essa percepção dos membros, né? Por isso que ela faz desenvolvimento, que é a descoberta dos pés, a descoberta das mãos. Então é importante estimular tocando nos dedinhos para perceber, porque é interessante essa, como é que posso dizer, esse desenvolvimento, né? Dessas descobertas. Então, nos membros finos, nos dedinhos dos pés, os dedinhos das mãos. Porque aí vai estimular o quê? Ela começar a manipular, a pegar nos objetos, vai estimular aquela fase, né? De sentar, depois engatinhar, a andar, mas é todo um processo. O importante é o estímulo, tá? Então, essa primeira fase de experiência, pela psicomotricidade, favorece, sim, o autoconhecimento, a descoberta do eu. Então,
É o que eu falei, né? Então, eu até esqueci de falar da descoberta da boca. Então, é claro que tudo é muito a princípio, no recém-nascido, pelo instinto. Você tem que guiar, né? E guiar sempre vai ser, né? Pode crescer e sempre o responsável está ali guiando, mostrando o melhor caminho para o seu aprendiz. Mas o importante é passar por esse processo. Então, é descobrir assim, essa descoberta do outro, o laço afetivo. Então, aí o bebê vai começar a perceber, eu identifico quem cuida de mim, quem tira a minha fome, então tudo pelas sensações. Então, quando a gente fala são estímulos sensoriais, então vai ser estímulos sensoriais, ok? E para se sentir ali acolhida. Agora, a segunda fase, o currículo educacional fala na segunda fase, que é em relação ao período da maternidade. Maternal. É a idade do maternal, ok? Então, demonstrar-se confiante, né? Então, é começar a comunicar-se com o outro. Então, como eu falei, que a idade em que a criança entra no ambiente escolar, então ela começa a perceber as sensações do corpo. Tem aquele período de adaptação escolar, começa o medo, porque está explorando um novo espaço. Então, isso faz ela perceber, né? Vivenciar, assim dizendo, vivenciar essa interação com o outro, com o coleguinha da mesma idade. Então, e aí a sua linguagem, percebe que essa fase, a linguagem começa a desenvolver muito mais rápido, ela está mais, começa a ser elaborada. Então, é uma fase em que a criança já tem a capacidade de criar frases intencionais, formado com, por exemplo, com 3 palavras, como estou com fome, né? Quero minha mamadeira. Então, assim, geralmente a criança ela está na sua linguagem em torno de 50 a 100 vocabulários para se expressar verbalmente, ok? E é o que eu falei, é um período de desfraude, então tem que ter muita atenção. Então, quando que eu vou desfraudar o meu aprendiz? Quando ele estiver verbalizando, estiver incomodado com a fralda. Então, tem toda uma técnica, claro, para isso, porque a criança não tem noção de tempo, então o responsável tem que estar ali ligado de 30 em 30 minutos, encaminhando ao banheiro, para lembrá-lo dessa nova fase sua, né? Então, assim, é estimular, sim, as suas potencialidades, né? E mostrar que tem novos desafios, né? Então, o aprendiz ele começa a apresentar um conhecimento do próprio corpo. Então, vai começar a nomear as partes do corpo. Como eu falo essa fase do desfraude, então, é um período que ele vai perceber, opa, onde está incomodado. Então, vai sentir o seu corpo, tá? E aí começa o controle, né, dos seus esfíncteres. Então, e uma boa brincadeira nessa fase é a mímica, porque o adulto ele pode representar práticas de rotina. Então, ensinar a escovar os dentes, pentear o cabelo, se vestir, começar a dar essa autonomia para se vestir, né? Pentear os cabelos. Então, a criança vai imitar. Isso ajuda também na sua lateralidade, né? Então, é interessante reproduzir esses movimentos imitando o adulto, tá? Então, já na terceira fase, é a fase de regras, de cooperação e participação entre as crianças. Então, a criança, nessa terceira fase, ela está na pré-escola. Então, na pré-escola, bom dia! Vou assinar aqui. Nessa fase da pré-escola, a criança
a linguagem da criança está presente no momento de expressar seus sentimentos, as suas necessidades. Então, ele começa a fazer uma discriminação visual das expressões das pessoas, de outros, né? Do seu outro. Então, também já consegue reproduzir, imitar os personagens. Então, uma idade muito da super-herói. Então, a criança gosta de se fantasiar, imitar os heróis. O Lourenço, eu falo que ele sempre vai ser o meu Wolverine. Não é, meu filho? Superman. Superman? Tá na Superman? Então tá bom. Por que a Wolverine? Porque não é Wolverine, porque ele tem cabelo até aqui. Cadê o cabelo? Tem. Os 10. Tudo bem. Então, assim, é uma idade em que as emoções oscilam muito. Bom dia. Oscilam muito. Então, é um período importante de criar regras de convívio, ok? Então, assim, é perceber a expressão do outro, né? Então, meu amiguinho me bateu, me empurrou, pegou o brinquedo da minha mão. Então... Obrigada pelos corações. E é importante crescer. Primeiro, assim, claro que essas regras de convívio vão ser dentro de um espaço determinado. Então, porque a criança ela precisa, né, dessa delimitação, para ela ter a noção. E, claro, aos poucos ampliando. Então, primeiro começa dentro do ambiente que ela está. Então, se ela está dentro de uma sala de aula, vamos criar regras de bom convívio entre os amigos aqui, né? E aí depois vai ampliando para um espaço maior, né? Então, tem dentro de casa, depois dentro da escola, da sala de aula, depois para um ambiente de interação com outras turmas, e sempre vai aumentando, né? Para o resto da vida. O importante é o ponto de partida, a criança perceber onde ela está, como ela pode se comportar dentro do ambiente que ela está. E isso é interessante que... por exemplo, oferecer oportunidades de brincadeiras com um parceiro, nessa integração, essa noção espacial é interessante para essa idade, ok? Então, agora, vamos falar sobre o segundo campo de expressão, que é o corpo, os gestos e movimentos. E aí eu ligo muito mais à psicomotricidade, porque é observar o ser em movimento, né? Tem psicomotriz, né? O psico, que é o cognitivo, o motor, né? Que é o corpo do aprendiz. E é interessante que observa sempre o ser em movimento, né? Então, explorar, fazer o aprendiz explorar o espaço, explorar o mundo pelo espaço, pelos objetos, né? Que está no seu entorno, no seu campo de visão, ok? Então, claro que existem diversas linguagens, como musical, teatral, a linguagem da dança, das brincadeiras. Então, linguagem que o corpo e as emoções farão assim conexão com as sensações, com os gestos, com os movimentos. Então, o que acontece? Essas expressões, o que possibilita no aprendiz? Identificar seus limites, identificar sua potencialidade, identificar sua consciência do que é perigoso, do que é seguro, dentro do espaço em que está. Então, ele começa a identificar primeiro o seu espaço, para depois as formas dos objetos, até entender o que é a sua distância, a sua posição em relação ao espaço. Então, assim, na primeira fase, que é do berçário, é interessante sugerir brincadeiras de barulho, claro, com intensidade baixa, né? Para não prejudicar a audição do bebê. Mas, por exemplo, fazer barulho, sons, não falar barulho não, falar sons, né?
sugerir sons fazendo quais partes do corpo, né? Para o quê? Para desenvolver o seu esquema corporal. Então, bater palminha, incentivar o bebê a bater os pés, né? Interessante. Eu já tive essa oportunidade muito gostosa durante 2 anos e meio, quase 3, na creche essencial. E foi muito legal. E um desafio enorme, porque claro que eu já estou acostumada, mas a gente sempre gosta de ver aquele retorno. E nessa idade não tem a linguagem ainda verbal, né? Então você vai ver só mais um tempo à frente da você aplicar toda essa vivência numa segunda língua que não seja materna. Então é um desafio enorme. E aí você vê depois de um tempo esse retorno é muito legal. Cantar as musiquinhas, as cantigas, né? A gente considera muito nessa faixa etária as cantigas. Então, aí tocando nos dedinhos, fazendo o bebê bater os pezinhos, que eu estou batendo palmas, tá? Enfim, é muito gratificante. E aí brincar de se esconder, aparecer, falar cucu, aí canta a música do Ibu, enfim. Bom, então eu vou me empolgar aqui, vou sair das palavras-chave. Não, isso aqui não é certo não. Não. Isso é canetinha de papel. Não é canetinha de quadro. Ah, eu guardei. Vai pegar o livro, vai escrever? Mas eu escrevi 2 palavras agora. Eu escrevi carro e avião. Não, então pode usar. Então, e aí assim, deixa eu ver onde eu estava. E é interessante você fazer sons de um lado, sons de outro. O aprendiz, na primeira fase, ele vai perceber, né, vai desenvolver seu esquema corporal e seu autoconhecimento, né? Identificando o seu pé, a sua mão, então vai estimulando dessa forma. Já na segunda fase, vai começar a identificar, opa, onde vem o barulho, sabe? Onde eu vou fazer assim, aí vira, aí percebe o barulho do lado de cá, né? Lado direito, lado esquerdo. Então, estimular essa percepção sonora. Então, se esconder, emitir um som e a criança fica procurando, cadê? E aí você aparecer. Então, são brincadeiras gostosas de fazer, né? A ideia é estimular a percepção sonora. Então, até mesmo identificando que som é esse, né? De que animal, então, de que instrumento musical. Bom, imitando sempre algo que esteja a ver com a realidade da criança, ok? Então, e aí, né, em relação também ao seu espaço, né? É interessante ter o material concreto. Então, se eu estou produzindo som, aquele material tem que estar ali. E aí depois você mostrar. Opa, porque a criança, ela aprende o ser em si, né? Aprende por associação. Então, não, interessa, mas não é significante. Quando você emite um som, nomeia, tá? Mas a criança não tem o objeto ou a imagem para ela associar. Então, principalmente os professores de línguas usam muito cards, né? Então, as imagens ali. Então, é interessante sempre ter a imagem. Se eu vou imitar o barulho do som do animal, claro que eu não vou ter o animal ali do meu lado, né? Mas sim os brinquedinhos, ou então as imagens, então, as fichas. Para a criança olhar e associar o nome. Então, como que ela aprende? Por associação. Então, se ela não tem o cognitivo ainda desenvolvido, como é que ela vai aprender se ela não associar com a imagem? Então, é interessante ter isso em mente, o responsável ter isso em mente, ok? Já a terceira fase é a fase da pré-escola. Então, a criança vai ter a capacidade de, por exemplo, de dançar conforme os comandos da música, né? Ela vai prestar mais atenção. É interessante que, atenção, né? Ela vai assim, o cognitivo vai estar assim, opa, né?
eu tenho que ficar atenta para seguir os comandos da música. Então tem várias cantigas que ajudam nessa representatividade, tá? Por exemplo, não tem. É interessante a dança em si. A dança, até o karatê, né? Vou falar um pouquinho. Porque tem um kata, então fazer os movimentos numa ordem. Então isso desenvolve a memória, então você perceber, acompanhar a música e saber que em determinado momento da música, de acordo com aquela frase, eu tenho que fazer um movimento tal, né? Então é todo um processo evolutivo que vai desenvolvendo a sua memória claro, e estimulando a sua plasticidade cognitiva, ok? Então a criança, ela sim, ela desenvolve o seu esquema corporal, além de representar as noções, né? De frente, de costa, em círculo. Então as cirandas, né? Como se faz um círculo? Então é interessante observar, aplicar a atividade, mas o responsável ter consciência dos benefícios daquelas atividades. Quais são os campos de estímulos que eu estou estimulando no meu aprendiz, né? Porque às vezes, vamos brincar disso, mas não tem noção do que envolve, né? As áreas de conhecimento que envolve, o que eu vou estar despertando e estimulando no meu aprendiz na área da linguagem, o que eu vou estar despertando no meu aprendiz nas suas áreas lógico, matemático, raciocínio lógico. Então, é sempre nesse pensamento, né? Para saber o que meu aprendiz é capaz ou não, né? O que ele está de acordo no seu desenvolvimento ou está atrasado. Né? Como é que eu vou ter essa noção? Como é que eu vou ter esse parâmetro? Saber se o meu aprendiz está de acordo ou não. Aí muitas vezes chega aquele relatório, mas meu filho faz isso em casa. Mas é diferente, porque não tem esse olhar cuidadoso, né? Desenvolvimento. Parece abstrato, né? Às vezes, tipo assim, será que eu estou falando de forma clara para os responsáveis que não são da área de educação? Porque às vezes, assim, ele está na experiência, né, Daniela? E aí eu fico nessa dúvida. Bom, uma parceira entrou, mas saiu, não sei porquê. Ela entrou justamente na fase que não era para ela. Mas depois ela vai voltar. Meus ajudantes aqui nem estão ocupados. Bom, vamos para o terceiro campo de expressão, que é representado por traços, sons, cores e formas. Então, tem a ver muito com a inteligência lógica e matemática. Vamos relacionar isso. E é interessante que o objetivo desse campo de experiência é desenvolver o senso crítico e estético da criança. Então, como é que seria isso? É estimular, a expressar a criança, estimular seu lado pelas artes visuais, pela música, por teatrinhos com histórias, faz de conta, justamente para ela desenvolver a sua criatividade, a sua expressão pessoal, a sua sensibilidade de interpretação das suas vivências, a sua maneira de ver o mundo. Então, por exemplo, e aí como é que vamos aplicar isso na primeira infância? Né? Explorar diferentes texturas e sons, como no berçário, né? Sempre associado. A primeira fase tem a ver com berçário. Texturas e sons são os elementos principais para desenvolver o cognitivo do aprendiz, tá? Então, ele vai se adaptar. Então, assim, usar massinha comestível. Por que comestível? Porque o bebê, por instinto, leva tudo à boca. Né? Então, você deve fazer massinha comestível. Então, colocar música calma, e aí, num momento, botar uma música agitada, ela vai se assustar, vai ficar assim, antenada, justamente para fazer aquele impulso de atenção, relaxamento, aquela diferença também de brincar com a caixa de areia. Então, tem criança que tem aquele nervoso, né? Eu lembro muito do meu pequeno, quando eu fui levar à praia,
Ele andava que nem a garça, só com o pé, na ponta do pé, aquele nervoso, né? Até se adaptar. Então, um período de adaptabilidade. Né? Então, aquela textura, botar a mão na... Aí vai o bebê botar a mão na terra, depende do responsável. Tem aqueles naturalistas, né? Que vai pra floresta, mexe na terra, aí a chupeta cai na terra e faz assim, e põe na boca. Eu já vi muito, mas... Cada um né, respeitando o estilo de cada família. Mas é importante ter essa noção que a primeira fase é estimular textura e som. Então, é sempre ter isso em mente. Textura e som. Então, uma ideia que também pode ser daquela água quentinha e água fria. Então, ter essas diferenças, né? Que é de temperatura mais para o outro campo de experiência, mas é que focar na textura. Então, por exemplo, textura, tecido grosso, tecido fino, né? Então é sempre aquele cobertorzinho quentinho, gostoso. Vou estar rindo, né, Lorenzo? Tá. Já na segunda fase, que é a fase da criança tá no maternal, então, ela já tem capacidade de começar a expressar graficamente. Então, assim, eu gosto muito da ideia daquela de colocar uma música numa ópera, né? Aí a criança está dizendo devagar, e aí vai rápido, representando pelos sons. Então, o que você escuta? Oh! Então, a vogal O. Então, e sempre de forma, é sempre lúdico, brincando, enfim, é tudo muito gostoso. É importante estimular essa percepção auditiva oral, ok? Então, e também praticar atividade em espaço e tamanho diferente. Então, o que é pequeno, médio, grande. Então, tem a história como é que é a história? Horas? Hã? Não sei, filho. Depois conversa, tá? Pega o livro lá pra te ajudar nas ideias. Cachinhos dourados, né? Quem vai à casa dos ursos tem um ursinho pequeno, médio, grande. Então, sempre através de histórias. A literatura é fantástica para isso. Amor, não sei onde você colocou. Ah, tá ali, ó. Bem ali em cima, ó. No REC, ó. Tá vendo? Isso. Não. Esse é de alemão. Não, embaixo. Embaixo. Em cima. Ai, meu Deus, eu tô aqui na live, meu filho. Você tá ali no buraquinho do REC. Tchau, Lourenço. Deixa, isso mesmo. Então, e aí, assim, o que é quadrado, aí você pode começar, a criança nessa segunda fase, ela começa a perceber as formas geométricas, né? A diferença do quadrado para o retângulo, né? E aí, observar o espaço que está, a porta, é retângulo, é quadrado, a janela, a televisão, e tentar identificar as formas geométricas através dos objetos no espaço que ela se encontra, para ela começar a analisar o seu ambiente. Porque já viu aquela criança que entra no espaço sem noção, ou seja, esbarrando em tudo, sem ter um controle corporal e a capacidade de entrar, analisar o que está em seu redor. Isso é muito importante até mesmo para visualizar, analisar se é uma área de perigo ou não, né? Então, é despertar essa atenção, ok? Essa análise. Então, já a criança da terceira fase, ela já tem capacidade de fazer dobraduras, esculturas, né, com argila, e fazer apresentações, né, cenários, interpretar, faz de conta, né, é muito gostoso. Então, consegue reconhecer os sons pela intensidade, altura, duração, timbre. Então, eu digo assim, que aulas de música são fundamentais, até mesmo para
controle da respiração, na questão da velocidade, até mesmo para analisar o tom da voz. E aí sim, essa terceira fase eu digo que é ideal para aprender a segunda língua, porque a língua materna já está enraizada, no seu processo cognitivo. Então isso é mais fácil da criança aprender uma segunda língua sem sotaque e que aquelas que não têm, claro, pai ou mãe com outra língua. Então, os pais que tenham uma língua materna só, é interessante nessa idade, da terceira fase, a criança começar a despertar o interesse de outra língua, ok? E achou, filha? É esse? Não, mozinho. Quer pegar? Pega esse. Também pode. Mas você sabe que esse livro é de alemão. Aquele, sabe? Que eu escrevi está palavras. Daqui eu tô vendo. Ali. Obrigada. Rápido, eu tô na live, filho. Ali. Meu Deus, cadê sua percepção visual, Lourenço? Vou ter que estimular a percepção visual no meu filho. Não é possível, ou ele ainda tá dormindo. Eu aqui, né, dando minhas ideias, aí aquele lição de casa não faz milagre? Só pode. Não é possível. Não, tá bem ali no teto. Ali. Vai, desce, tá no seu dedão. Amém. Essa de casa não faz milagre. Nossa, deixa eu mostrar aqui pro povo pra eu não achar que eu tô maluca. De novo, filho. Aqui, esse livro que ele tava procurando. Tá? Ele tá aqui, olha. Ai, deixa eu mostrar aqui pros meus queridos seguidores. Ó, escrever as palavrinhas. Não, desenho. Tá legal. Porque aqui, olha, tem imagem. Ó. Então, ela vai associando a palavra com os objetos, com o ambiente da casa. Entende? E aí, eu estou estimulando ele escolher a palavra que quer escrever. Então, aqui, ó. Adoro esse livro. Ó. Pronto. Bom, vamos pro quarto campo de experiência? Qual é? Adoro. É um campo que eu adoro. Que é a oralidade escrita. Então, é o momento de estimular a imaginação, principalmente, né? E ampliar, assim, o conhecimento, né? Para desenvolver a atenção pela escuta. Que é importante. Primeiro, devemos escutar para depois falar. Fala assim, temos uma boca e 2 ouvidos? E quando que o aprendiz, de fato, começa a falar? Depois de quase 2 anos escutando, não é mesmo? Porque assim, meu filho tá com um atraso na fala. Então, mas tem que sempre pensar, se colocar no lugar dele, né? Mas fica, porque ele já fala de forma automática, já tem essa consciência, mas esquece essa diferença de idade, né? Quantos anos de vida você já tem? Mesmo assim, muitos ainda falam errados, né? Então, tem que sempre analisar. Então, assim, o objetivo é estimular a imaginação, ok? Então, assim, contação de história, fábula, poemas, música. Então, assim, fazer com que a criança registre suas interpretações através da oralidade, também através do seu grafismo, ok? Seja por desenho ou começar pelas palavras, depende da fase em que ela se encontra, tá? Mas assim, como se trata de educação infantil, a gente vai ver muito mais desenhos. Então assim, a primeira fase, o que ela é capaz? O bebê é capaz de demonstrar interesse em ouvir músicas, né? Ouvir. Então, isso vai estimular muito vários tipos de sons, tá? Porque lembra-se que até 2 anos, principalmente, é uma fase que ela vai só
ouvir. Então, vamos estimular, porque ela está pegando tudo. Então, não só a variedade de sons, né, mas de intenções, no sentido de que aquele som agitado, aquele som calmo, aquele som que... Sabe, a mãe, assim, é interessante fazer essa analogia. A mãe percebe o bebê quando tá chorando, né? Ele não fala, né? Então, aí eu falei assim, a mãe já identifica que é o choro de dor, choro de fome, choro de... Querer sair, não é? Choro de querer sair? Choro de estar incomodado. Então, da mesma forma. Então, o bebê ele vai começar a perceber essas diferenças. Quiser brincar, não é? O choro. Eu quero brincar, eu quero... pode ser. O robô dele. Então, tá bom. Então, é estimular essa variedade de sonoridade, de entonação, de ritmo, tá? É muito importante, porque desenvolve a percepção auditiva oral, ok? Então, vai ampliar a plasticidade psíquica da criança em um ritmo muito mais acelerado. Então, aí as atividades musicais sempre são a primeira, né? A top, tá no ranking. E depois vem a contação de história. Interessante que às vezes, depois dessa pandemia, eu fui obrigada a usar óculos para ler melhor. Você tá falante hoje, hein? E aí, assim, eu não consegui mais, meu filho. Fica, conta a história pra mim, mamãe. Mas eu não consigo, à noite, eu não consigo mais ficar lendo aquelas letrinhas. Não sei porque eu também acostumei, né? Na tela, aí você touch, você amplia, você fica mal acostumado, né? Mas hoje em dia, graças à tecnologia, ao avanço tecnológico, tem histórias cantadas. Então você vai lá no YouTube, põe lá, histórias para dormir. Boa estratégia, né? Bom, porque aí para dormir, a criança também nem vai ter mais, capacidade de estar lá processando a variedade linguística ali nas letras, associando o som com as palavras, porque principalmente a gente, né? Fica na escola até 5 horas da tarde, chega em casa às 6h30, todo mundo cansado. Mas é importante a leitura, tá? Desde sempre, por mais que a criança ainda não sabe ler, mas mostrar um livro, a sua escrita, e a criança perceber, e você vai lendo e acompanhando com o dedinho, então a criança vai começando a associar o som com as letras, então isso é importante no processo, até mesmo antes da alfabetização, ok? Para a criança perceber a importância da escrita, né? Nesse meio dela social, no meio para se comunicar. Mas, claro, na hora de dormir, né, põe lá no YouTube histórias cantadas, porque o importante é estimular a sonoridade, a entonação e o ritmo, ok? Então, é justamente para desenvolver o cognitivo da criança. Agora, quando ela se encontra na segunda fase, ela já expressa as suas necessidades, começa a expressar a sua opinião, já relatam experiências. Então, começa a relatar como é que foi seu dia, o que aconteceu no pátio, na brincadeira. Então, começa a relatar suas vivências, e aí é bom até um momento oportuno para ela começar a pensar o que vem antes, o que vem depois, enfim, as ordens, né, associações dos acontecimentos. Então, aí para isso, na linguagem, você estimular a pré-escrita, a oralidade, você pede para ela expressar o que pensa, né, do que ela interpretou, por exemplo, da história, da música, de forma intuitiva, então de forma genuína. E aí você também pode estimular os traços, né, horizontais, né, sempre da esquerda para a direita, esquerda, aí você vai. Os verticais também, de cima para baixo, de cima para baixo. E o círculo, né, para fechar a célula. Então, isso é importante. E são os
movimentos primordiais para depois desenvolver a escrita, ok? Então, é bem importante ter consciência do movimento, desses movimentos principais para depois ajudar lá na escrita, ok? Agora, a criança na terceira fase, ela tem a capacidade de criar brincadeiras, adaptar jogos. Então, começa a desenvolver o seu raciocínio lógico, porque percebe o quê? Se você separar um grupo, vários grupos e tentar criar novas regras em cima de uma brincadeira. Então, vai perceber que existe uma variedade de possibilidades, uma variedade de adaptabilidade das brincadeiras, porque cada criança vai ter uma ideia diferente, vai contribuir, né? Então, isso é interessante. E aí, é uma prática também que desenvolve uma plasticidade psíquica cognitiva. Então, é interessante essa fase. Agora, o quinto campo de experiência, né, nosso último campo, refere-se a espaços, tempos, quantidade, relações e transformações. Então, e qual é o objetivo? É desenvolver na criança a manipulação, a exploração e a investigação, então, do mundo. Então, o que seria isso? Aprender por experiências, o que acontece no seu dia a dia, porque é uma fase da curiosidade, explorar o seu mundo físico, né? Aquela idade dos porquês. Mamãe, por que isso? Por que aquilo? Tem o livro dos porquês. E é interessante. E mais interessante ainda o responsável responder com uma pergunta. Sabe por quê? Porque se você responder como você acha, gostei dos corações, você vai responder de acordo com o seu nível de conhecimento. Só que, na verdade, você não precisa responder de acordo com o seu nível de conhecimento. Sabe por quê? Porque vai deixar a criança... aquele negócio, eu não gosto que... não é bem por uma aprendizagem significativa, a criança pular fases de compreensão de tudo, pular fases em geral. Então, você pergunta, mas por que você está perguntando isso? Ou então, por que você está com essa curiosidade? E é exatamente para entender o ponto de vista do seu aprendiz. Então, para antes de o responsável responder a pergunta do aprendiz, pergunta por que ele está fazendo aquela pergunta, entende? Justamente para você responder de acordo com o nível do entendimento do aprendiz. Porque até mesmo a aprendizagem, ela se torna significativa a partir do momento que o aprendiz, ele associa com o conhecimento que já tem, ok? Então, se você responder ao nível do seu conhecimento, o aprendiz vai ficar assim, cri, 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 não é? Então, é importante entender o porquê daquela pergunta e a partir daí você responder. Entende? A importância? Então, às vezes, vai ver que a criança vem com porquê amanhã. Não vou entrar em detalhes aqui, não. Mas é uma coisa tão simples, mas é o responsável, ou seja, é o adulto que já tem uma complexidade sobre o assunto e a maioria das vezes não é nada daquilo que você está pensando. Então, você tem que se colocar no nível de raciocínio do seu aprendiz, ok? Às vezes é uma coisa tão simples, mas fala assim, a mentalidade, né, do adulto que está muito avançada e esquece. Claro que em certos momentos você vai mostrar o caminho das pedras, sim, mas sem pular fases de raciocínio lógico. Porque é importante a criança fazer essa própria construção, que cada criança, cada aprendiz, ele aprende de acordo com as suas inteligências mais aguçadas. Não tem aquelas inteligências que eu falo, o Gardner, as inteligências múltiplas, todos ser nascem com as outras inteligências, mas tem aquelas diferenças. Eu fico feliz que estou sendo acompanhada. Enfim,
Então, é você entender qual é a lógica daquela pergunta antes de responder. Então, ficou a dica, hein? E a criança é uma fase que tem, sim, curiosidade de explorar também o mundo sociocultural. Então, seria a relação entre as pessoas, né? Como e onde elas vivem. Então, vai começar a fazer pergunta. Você vai falar, né, por uma situação na rua que ela vai ver, né? Pessoas morando na rua, as diferenças de casas. Então, vai começar a fazer associação em relação à sua casa, à sua realidade. Isso é claro, você vai explicar. Mas, assim, é sempre primeiro entender o porquê daquela pergunta do seu aprendiz, ok? Então, é importante. Essa é uma fase de curiosidade. E aí, vamos para as fases. Então, na primeira fase da criança é a fase de exploração e manipulação. Então, sempre parte por qual? Pelas percepções sensoriais, justamente para desenvolver linguagem. Então, você vai começar a nomear os objetos, ok? Então, nomear os objetos e sempre mostrando e identificando, né, para ter essa associação. Então, a percepção sensorial, mas associando com o objeto, seja de forma objeto concreto, que é o ideal, não é mesmo? Ou por imagem, mas o importante é ter o concreto. Na segunda fase, a criança ela começa já a identificar as relações espaciais e temporais. Então, é interessante nessa fase na questão das semelhanças, né? Perceber essas semelhanças, diferenças, claro, escuro, dia, noite, frio, quente, grande, pequeno, né? Tempo de atividade, por exemplo, tempo curto, tempo longo. Então, isso é bom para desenvolver a orientação temporal e a sua estruturação espacial. Então, é interessante, né? Identificar essas relações. Agora, já a criança na terceira fase começa a descrever as mudanças, começa a fazer a comparação, né? Então, já tem a capacidade de resolver situações, problema, né? Expressar as medidas. Então, por exemplo, é uma idade interessante de fazer a criança construir algo, principalmente instrumentos musicais. Eu ainda não sei que desenhar. Poxa, filha, ainda não sabe? Olha lá. Só você olhar ali, tenta imitar os objetos ali, ó. Olha lá. Então, essa percepção, dessa descrever mudanças. Então, você mostra uma imagem, aí depois você fazer essa percepção visomotora, né? O que mudou? Né? Qual é a minha percepção? E assim, é interessante a construção de objetos, é muito boa nessa fase, porque a criança já tem a capacidade de manipulação, né? E perceber as ordens desse processo de construção. Eu gosto muito de construir instrumentos musicais, mas se pode construir outros objetos, me desafiar, construir um carrinho, reutilizando materiais, né? Mas assim, é importante porque ali você vai despertar a atenção da criança, aquela sua concentração. Você pode até cronometrar o tempo que ela ficou ali intertida. Então, tem esse exemplo de reutilizar materiais, mas a criança gosta muito de brincar de Lego. O que vamos construir aqui nesse Lego? Né? Quem não tiver material para reaproveitar, pode usar o Lego. Né? Então, é a criança entender, ó, vou construir uma casa. Então, ela já tem o significado, né? Casa no seu processo cognitivo e representar, ok? Então, isso desperta a concentração, o tempo que ela fica envolvida ali. Porque o que isso faz facilitar? É um pré-requisito para quando chegar lá no ensino fundamental, ter esse controle corporal, né? Esse tempo de concentração diante de uma atividade, entende?
o porquê, né, os porquês, né, as estratégias dessas atividades. Exatamente. Então, por exemplo, criar instrumentos, eu gosto muito do piano de garrafa com água para perceber os sons. Então, fazer pau de chuva, acho lindo pau de chuva, você pegar o cano, botar pedrinhas dentro, ou quem tiver oportunidade de ter conchinhas, enfim, aí perceber aquele som para lá e para cá. Então, é sempre fazer uma construção para representar o mundo, né, da maneira que você percebe, ok? Então, acho que é isso. Eu falei das 5 campos de experiência. Sempre no intuito, né, de desenvolver essa capacidade psíquica do aprendiz, esse autoconhecimento, né, e sempre nessa visão do desenvolvimento do ser em movimento. Então, é sempre importante esse olhar psicomotor, entender os porquês, né, de toda etapa, de toda fase de desenvolvimento e deixar isso de forma clara para o aprendiz, né, para ter uma aprendizagem significativa. Então, assim, agradeço a atenção de todos, né, o carinho, e aí vocês podem compartilhar suas experiências, seus pontos de vista aqui nos comentários. Vou responder todos com muita felicidade, ok? E assim, eu espero vocês no dia a dia, em cada vídeo, cada comentário, que vocês são a parte dessa construção, essa troca de saber, ok? Então, uma boa semana, uma semana abençoada e um beijo para todos. Então, até lá. Tchau!